dia, o meu nome é Nélia Aires. Eu gostava de agradecer o convite à plataforma florestas.pt para vos vir hoje aqui falar sobre boas práticas florestais que devem ser implementadas no sentido de conciliar duas importantes funções das florestas, a função de produção e a função de proteção florestal. Esta é a agenda da minha apresentação. Eu vou começar por vos apresentar as definições das funções que vamos hoje falar, função de produção e função de proteção. Depois gostava de vos fazer um pequeno resumo sobre a importância ambiental e económica das florestas e apresentar-vos os principais desafios que se colocam à compatibilização destas duas funções e quais as estratégias que podem ser implementadas para ultrapassar estes desafios. Um ponto importante para vos referir os princípios de gestão florestal sustentável, que estão elencados a esquemas de certificação florestal, e por fim uma súmula das boas práticas silvícolas que visam então a compatibilização destas duas funções. Portanto, os espaços florestais desempenham um conjunto muito variado de funções que podem ocorrer em simultâneo na mesma área. Hoje vamos focar-nos em específico na função de produção e na função de proteção. A função de produção, que refere a produção de bens lenhosos e de bens não lenhosos, é definida na Estratégia Nacional para as Florestas como a contribuição dos espaços florestais para o bem-estar material das sociedades rurais e urbanas. A função de proteção visa a proteção da rede hidrográfica, a proteção do solo contra a erosão, contra as cheias, a segurança ambiental, a fixação de carbono e também a proteção contra incêndios, e ela é definida como a contribuição dos espaços florestais para a manutenção das geocenoses e das infraestruturas antrópicas. Então, o que é que são as geocenoses? As geocenoses são as unidades básicas da paisagem terrestre. Elas são compostas por elementos bióticos e abióticos e representam a grande diversidade de habitats e de ecossistemas que estão presentes e que desempenham funções essenciais na vida da Terra, como a reciclagem de nutrientes ou a regulação do clima e do ciclo da água. Infraestruturas antrópicas são as obras e os sistemas que são construídos pelo homem, as cidades, as rodovias, barragens, redes de distribuição de energia, etc., e suportam as atividades humanas e contribuem para o desenvolvimento económico das sociedades. E, portanto, esta função de proteção sintetiza a importância vital das florestas para a vida na Terra, através dos diversos serviços dos ecossistemas que fornece e também da proteção para todas as infraestruturas que resultam no desenvolvimento económico da sociedade. Como resultado da combinação destas e de outras funções, as florestas prestam então uma grande variedade de serviços e muitos dos quais atualmente não são devidamente valorizados nem remunerados. De facto, as florestas apresentam vários benefícios ambientais, elas são importantes para a conservação da biodiversidade, porque constituem habitats de muitas espécies, são relevantes, muito importantes para a conservação da água e para a conservação do solo, porque ajudam a regular o fluxo da água e evitam a erosão, ajudam a manter a saúde do solo, a produzir matéria orgânica, a promover a evolução do solo. Elas também são fundamentais para o sequestro de carbono, portanto elas atuam como sumidores de carbono, removendo o CO2 da atmosfera através da fotossíntese e contribuem então muito importantemente, muito ativamente para a mitigação das alterações climáticas, e as florestas também são muito importantes para a prevenção de incêndios, sobretudo quando falamos em florestas geridas, porque apresentam um menor risco, uma menor acumulação de combustível e são importantes para ajudar quer a prevenir como também a combater e a mitigar os efeitos dos incêndios. Mas as florestas também geram importantes benefícios económicos, eles são o resultado da valorização dos produtos que se obtêm através da exploração florestal e são então importantes contribuintes para a geração de valor e de riqueza do país. O setor florestal português é um setor vocacionado sobretudo para o mercado da exportação. Em 2022 ele representou cerca de 9% do total de exportações do país e gerou uma balança comercial externa muito positiva. As indústrias de base florestal, e referimos-nos sobretudo à indústria da pasta e do papel, a indústria da cortiça, a indústria da madeira, geraram em 2022 mais de 13,6 milhões de euros de volume de negócios e contribuíram em 10,6% para o total do volume de negócios de toda a indústria transformadora nacional e contribuíram também em 5,6% para o PIB nacional.
Conciliar as funções de produção e de proteção apresenta, contudo, um conjunto de desafios que atualmente impedem a plena compatibilização de funções nos espaços florestais. O primeiro desafio diz respeito à fraca viabilidade económica dos espaços florestais. Esta fraca viabilidade económica é provocada, sobretudo, por estes obstáculos que estão aqui elencados. Primeiro, a falta de financiamento, a inexistência de programas que sejam devidamente adequados e ajustados às reais necessidades do território e dos espaços florestais. Um segundo obstáculo tem a ver com a fraca produtividade dos espaços florestais. Esta perda de capacidade produtiva dos povoamentos e, consequentemente, a perda de rentabilidade é também ela a consequência de um outro obstáculo, que é a falta de gestão ativa e o abandono dos espaços rurais, que levam à degradação dos ecossistemas e ao aumento dos riscos bióticos e abióticos. Outro obstáculo é a fraca valorização económica dos produtos e a inexistência de valorização de alguns bens e serviços dos ecossistemas. Este obstáculo impede que a silvicultura, que a atividade silvícola seja uma atividade rentável, atrativa, e impede também que haja um financiamento indireto para promover operações que levem à proteção e à conservação dos recursos naturais. Depois há o obstáculo da falta de formação técnica, se bem que este obstáculo é cada vez mais ultrapassado com a intervenção e a dinâmica tanto das empresas como da academia, mas há um obstáculo crónico do nosso setor, que é a falta de dados atualizados, a falta de estatísticas que permitam um bom conhecimento e planeamento também das operações. O segundo desafio refere-se à transferência de conhecimento e ainda à pouca literacia florestal da sociedade civil. Apesar dos esforços de várias entidades, como eu já referi, há ainda alguma inércia na transferência de conhecimentos atualizados, por exemplo, conhecimentos sobre adaptação de espécies, modelos de silvicultura, etc. E também há alguma inércia na divulgação e na disponibilização de novas tecnologias e novas ferramentas de apoio à gestão florestal. No que diz respeito à literacia florestal, e apesar da existência de programas que são de louvar, como a plataforma florestas.pt, a Missão 360 da Beyond ou o Programa para a Literacia para a Floresta da LPL, a verdade é que a comunicação e a divulgação do setor florestal na sociedade civil tem ainda de ser melhorada para ser garantida uma maior atratividade dos temas associados à floresta e, acima de tudo, para transmitir mensagens positivas, mensagens de otimismo e os resultados de bons exemplos e de bons projetos. Outro desafio prende-se com a dificuldade na implementação de práticas que visem a utilização sustentável dos recursos, sobretudo devido aos elevados custos que a maioria das operações acarretam, mas também à grande carga burocrática e à complexidade legislativa que existe atualmente. No entanto, se nós considerarmos o cumprimento de toda a legislação e aplicando os conceitos da gestão florestal sustentável, observando e tendo uma abordagem de planeamento integrado, é possível conciliar a produção de matérias-primas, a produção de produtos valorizáveis pelo mercado, com a proteção dos ecossistemas. O planeamento florestal sustentável deve, pois, evidenciar as práticas de melhoria de gestão dos recursos e conciliar a produção florestal e a preservação dos ecossistemas, evitando a sobreexploração. Outro desafio resulta da necessidade de compatibilizar os espaços florestais com outros usos, com outras funções, com outras atividades, como sejam a silvopastorícia, a agrofloresta, a cinegética, a apicultura, o turismo. Esta compatibilização com outros usos é um desafio à manutenção das funções de produção e de proteção na floresta, mas ela não é limitadora nem impeditiva. Aliás, nós falamos em multifuncionalidade dos espaços florestais, que deve ser implementada sempre no âmbito da otimização da exploração dos recursos e na maximização da obtenção de rendimentos, porque só assim pode ser obtido algum capital que seja utilizado para implementar operações que não trazem um benefício económico imediato, mas que são necessárias para garantir então as funções de proteção da floresta.
As crescentes práticas de desflorestação e de degradação florestal, que são provocadas sobretudo pela competição pela terra e pela utilização dos solos para outros usos antrópicos que têm uma maior rentabilidade. Este é também cada vez mais um desafio que se coloca à sustentabilidade dos espaços florestais. Aqui neste diapositivo eu mostro apenas algumas notícias que têm surgido nos últimos meses relativas a situações concretas de desflorestação e de degradação florestal pela competição direta pela terra, em que as atividades silvícolas de produção e de proteção são claramente prejudicadas, não querendo fazer aqui nenhum juízo de valor, nem obviamente discutir a pertinência e a relevância destas atividades, até porque elas enquadram-se em contextos socioeconómicos relevantes e resultam de compromissos ambientais que são muito ambiciosos para o país, mas eu julgo que têm que ser muito bem avaliadas e ponderadas as soluções e as alternativas que existem e, acima de tudo, devem ser muito bem avaliadas as consequências da perda de capital natural, que em muitos casos é totalmente irrecuperável. Falando em compromissos ambientais, este é também um desafio ao setor florestal, na medida em que o cumprimento destes compromissos, nomeadamente o compromisso de neutralidade carbónica, que foi antecipado para 2045, impõe às florestas um importante papel a desempenhar, desde logo porque existe um conjunto de metas que a floresta terá de cumprir, primeiro através de uma forte redução das áreas ardidas, depois promovendo uma adequação de espécies e uma utilização de variedades mais produtivas, mais bem adaptadas às condições climáticas, que aumentem a produtividade e, consequentemente, aumentem a capacidade de sequestro de CO2. Também um desafio a melhorar a gestão dos espaços florestais, aumentando a prevenção contra os incêndios, e depois duas grandes metas, uma que visa, por um lado, aumentar a área de floresta, aumentando a taxa de nova florestação, de novas áreas de floresta, para uma meta de 8.000 hectares por ano, e depois, por outro lado, reduzir a perda de área florestal para outros usos, nomeadamente usos de infraestruturas e áreas urbanizadas, como vimos no slide anterior. Face a este contexto, devem ser então consideradas um conjunto de estratégias que visem conciliar da melhor maneira então as funções de produção e de proteção dos espaços florestais. E então que estratégias são estas? Primeiro, a aplicação, a utilização de práticas de gestão florestal sustentável, práticas essas que equilibram a produção de materiais lenhosos e não lenhosos com a proteção dos recursos de uma maneira de facto equilibrada. Depois, práticas de monitorização de pragas e doenças, promovendo uma avaliação contínua do estado fitossanitário das florestas. Estratégias de rearborização e aproveitamento da regeneração natural como medida de restauro e de expansão das áreas florestais, aumentando a produção florestal e a proteção ambiental dos recursos. Depois também promover a implementação de sistemas agroflorestais que conciliem a produção agrícola, a produção pecuária, a produção florestal, maximizando a obtenção de produtos que são valorizados no mercado e, em simultâneo, garantindo algum capital que promova a proteção dos habitats e a promoção da biodiversidade. Depois também estratégias que fomentem a educação e a capacitação dos agentes, transmitindo conhecimento, adquirindo competências. Promover também processos de participação pública, envolver os vários stakeholders nos processos de decisão de gestão a uma escala territorial relevante, garantindo a sustentabilidade e o benefício coparticipado. Promover também e desenvolver mecanismos de financiamento e de incentivo públicos que sejam robustos e que sejam adequados para incentivar a adoção de práticas florestais sustentáveis, de promover a utilização de novas tecnologias e de ferramentas inovadoras, promover a colaboração e a parcerias com várias entidades, arranjando sinergias entre várias entidades e, por fim, se não talvez o mais importante, promover práticas e ferramentas de certificação florestal que promovam a confirmação destas práticas de gestão florestal sustentável pelo cumprimento de padrões que são internacionalmente reconhecidos.
E, portanto, a certificação florestal é uma das estratégias para conciliar as funções de produção e de proteção das florestas, e, nesse sentido, é importante referir quais os princípios que sustentam uma gestão florestal sustentável. A gestão florestal sustentável assegura a utilização racional e sustentada dos recursos florestais, não comprometendo a sua existência no futuro e proporcionando vários benefícios sociais, económicos e ambientais que resultam da aplicação de boas práticas silvícolas. Portanto, a adoção de boas práticas de gestão promovem a conciliação de funções de produção e de proteção, de modo a potenciar o aproveitamento económico das florestas. E esta abordagem que concilia os aspectos económicos, sociais e ambientais da gestão florestal de uma maneira integrada, para garantir a sustentabilidade e a conservação dos recursos, é a base dos sistemas de certificação da gestão florestal sustentável, concretamente do sistema FSC e do sistema PEFC. Falando especificamente do sistema de certificação FSC, ele apresenta 10 princípios de gestão florestal sustentável. Eu não vou aqui reforçar nem elencá-los individualmente, mas queria reforçar o princípio 7, que incute no planeamento da gestão florestal a ferramenta necessária para concretizar a aplicação de boas práticas e para a implementação de atividades de gestão que asseguram necessariamente a concretização dos objetivos de sustentabilidade dos recursos. Relativamente ao sistema PEFC, ele apresenta 6 critérios de certificação que se baseiam na manutenção dos recursos florestais, na manutenção da sanidade e vitalidade das florestas, na manutenção, conservação e fomento da biodiversidade, mas que elencam com muita importância a manutenção e a promoção quer da função produtiva como da função de proteção das florestas. E então, como é que devem ser definidas e implementadas as boas práticas silvícolas que promovam a conciliação destas duas funções nos espaços florestais? Acima de tudo, com planeamento. Portanto, a elaboração de um plano de gestão florestal específico para as explorações é a principal ferramenta para compatibilizar as várias funções que estão associadas aos espaços florestais, nomeadamente a função de produção e a função de proteção. O objetivo do planeamento florestal é obter uma visão integrada da exploração e do território onde ela se insere e efetuar um planeamento de intervenções que cumpram, por um lado, os objetivos de gestão pretendidos, mas também que cumpram todas as normas e as orientações que estão previstas nos vários instrumentos de gestão territorial em vigor. E, portanto, deste modo, conseguimos alocar aos vários espaços as funções que melhor se adaptam com vista ao cumprimento dos objetivos de gestão florestal que são pretendidos, e deve ser contemplada uma compartimentação dos espaços para melhor ordenar, fazer um melhor ordenamento possível, conciliando a distribuição de parcelas com funções produtivas e parcelas com funções de proteção. Este zonamento funcional, é assim que nós chamamos esta compartimentação dos espaços por parcelas e atribuindo-lhes funções, não é único nem exclusivo em cada parcela, ou seja, muitas vezes uma parcela pode cumprir várias funções. Ela pode ter uma função prioritária de produção, mas também ela cumprir a função de proteção do solo ou dos recursos hídricos, por exemplo, através da realização de operações silvícolas que minimizem as mobilizações do solo ou que fomentem uma utilização mais otimizada dos recursos, como sejam, por exemplo, da utilização da água. E assim há um conjunto de ações que permitem a coexistência de múltiplas funções na mesma unidade de compartimentação, como sejam a realização de controles de vegetação espontânea sem mobilização do solo, a fertilização localizada, oferta e rega, a realização de cortes salteados ou seletivos em vez de um corte raso, o aproveitamento, a proteção e a condução da regeneração natural, a cobertura de solo através da instalação de culturas melhoradoras, a abertura de pequenas charcas para acumulação de águas, e isto é extremamente relevante num clima como o nosso, em que nós precisamos de água acumulada para os meses de verão, a realização do destroçamento dos resíduos de exploração florestal, ou seja, os ramos, as folhas, e a manutenção desses resíduos no solo. Depois também ações de erradicação e do controle do desenvolvimento das espécies invasoras, e todas estas medidas, todas estas prescrições silvícolas, ou seja, estas orientações, devem estar descritas nos modelos de silvicultura que integram o plano de gestão florestal.
No âmbito das boas práticas florestais, e falando agora na implementação de medidas que são previstas nos instrumentos de planeamento e de gestão florestal, podem-se considerar boas práticas nas várias fases do modelo de silvicultura, desde a instalação do povoamento até à sua condução e à exploração florestal. Eu aqui refiro o Manual dos Princípios de Boas Práticas Florestais, que foi editado pela Direção-Geral das Florestas em 2003, que identifica as principais boas práticas a ter em consideração em cada uma das etapas do modelo de silvicultura. E aqui estão registadas apenas as principais. Relativamente a boas práticas, é também importante não esquecer que as intervenções nas infraestruturas devem ser alvo de um planeamento e de uma intervenção cuidada de acordo com as melhores práticas. E, portanto, todas estas práticas e também práticas de promoção da biodiversidade, práticas de proteção da floresta contra incêndios, como, por exemplo, a implementação de faixas de gestão de combustível e de monitorização do estado fitossanitário das florestas, deve ser considerado no planeamento da gestão florestal. Notas finais e pontos a reter. A gestão florestal sustentável assegura a utilização racional e sustentada dos recursos, não comprometendo a sua existência no futuro, e ela proporciona vários benefícios sociais, económicos e ambientais que resultam da aplicação de boas práticas silvícolas. A compatibilização entre as várias funções é assegurada através do devido planeamento e ordenamento da floresta, em consonância com as várias orientações de planeamento existentes. A gestão florestal ativa e sustentável deve ser fomentada e apoiada financeiramente através da aplicação de políticas que valorizem os bons exemplos. E depois uma nota importante para chamar a atenção de que a gestão florestal é uma atividade de longo prazo, ou seja, os resultados da aplicação de boas práticas muitas vezes só são visíveis umas dezenas de anos mais tarde. E, por fim, dizer que a compatibilização entre as várias funções dos espaços florestais, e aqui concretamente a função de produção e proteção, apresenta vários desafios que têm que ser entendidos e atendidos para a preservação dos recursos e para o cumprimento de metas que são assumidas internacionalmente. Muito obrigada.